nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Você que está procurando, enquanto você procura, eu vou fazer um minutinho de oração aqui, amém? Deus eterno e soberano, na tua presença, Senhor, eu me coloco nesta noite mais uma vez diante de ti, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem vai agir, e o nome do Senhor é adorado. Meu Deus, em nome de Jesus, toda legalidade para Satanás em cima dessa tribuna, toda legalidade para Satanás no meio da igreja, eu repreendo agora e dou uma ordem para que saia em nome de Jesus. Os demônios da macumba, demônios do satanismo, demônios que estavam sendo glorificados, estavam ganhando liberdade nessa noite, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço, Senhor, envie anjos da parte do Senhor neste lugar, posicionando nesta casa agora, porque esta casa é do Senhor Jesus Cristo, e Satanás ele não vai ficar aqui para atrapalhar ninguém de ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, se conosco. Toda distração bate em retirada, toda dor, toda enfermidade, todo comichão, toda coceira, em nome de Jesus, sai do problema na bexiga, agora seja repreendido em nome de Jesus, e que a tua igreja esteja pronta para ouvir a tua mensagem, todo sono seja repreendido, todo cansaço, e que o teu povo possa ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quantos encontrou, diz amém, irmãos? Amém. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14 que é o tema, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quantos acreditam, diz amém. Amém. Vamos seu assento nessa noite. Quero agradecer a vida do nosso irmão Adriano. Fazia tempo que a gente não se via. Deus te abençoe a tua vida em nome de Jesus. Faz muito tempo que eu não vejo o irmão Adriano, e hoje o Senhor me preparou para estar revendo o servo do Senhor e alguns irmãos aqui nessa noite. Irmãos, o tema que foi escolhido é um tema confrontador. Diga para o irmão do teu lado: o tema confronta o pecado. Se prepara. Irmãos, nós estamos no objetivo de adorar o Senhor nessa noite e no objetivo de ouvir a sua palavra. Por favor, os irmãos aqui escolheram o tema e nós estamos na dispensação do Espírito Santo para ver o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, segundo rei que reinou em Israel. Davi é segundo o coração de Deus. A tradução, significado do seu nome, amado de Deus. Ele foi o segundo, porque o primeiro foi o rei Saul que começou a reinar. E antes de Saul reinar em Israel, ele era julgado e liderado por juízes que o Senhor levantara para direcionar a nação de Israel. Toda vez que Israel pecava, Deus permitia eles entrarem em cativeiro, Deus permitia eles entrarem na prova, mas como o Senhor é misericordioso, toda vez que Israel se humilhava diante de Deus e ficava cansado de passar por aquele cativeiro, não suportava mais viver nas garras dos inimigos,
o Senhor se levantava do trono, levantava um juiz para livrar a nação de Israel da mão dos seus opressores. E nessa noite, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, na tua casa. Eu não sei qual é a prova ou qual é a situação que o Senhor te colocou pela desobediência ou pelo pecado. Mas se você se humilhar diante de Deus nessa noite, Deus vai tirar você desta situação e o nome do Senhor será glorificado. Davi, quando o Senhor rejeitou a Saul, escolhe Davi, porque Davi é segundo o coração de Deus, Saul é segundo o coração do homem. Tudo que é segundo o coração do homem não dá certo. Tudo que é segundo a nossa vontade não prospera, mas o que é segundo a vontade do Senhor prospera, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. O Senhor rejeita Saul e não usa de misericórdia para com a vida dele. Tamanho foi a sentença e a ira de Deus sobre a vida de Saul, que o Senhor o abandonou, o Senhor o rejeitou, ele perdeu o Espírito Santo de Deus. E quando ele procurou o Senhor no meio da sua aflição, no meio da angústia, do medo, o Senhor não falou com ele. E agora, por sua vez, Saul, ao invés de continuar insistindo na presença do Senhor, ele vai procurar agora uma pitonisa, ele vai procurar uma médium e vai procurar saber uma palavra da parte de Satanás. Irmão, quantas pessoas nos dias de hoje, nos dias atuais, estão assim? Está na igreja, está na obra do Senhor, Deus fala, Deus quer santidade, Deus quer que a igreja se conserta, e senão não tem vitória. Senhor, o Senhor não fala, Senhor, senão o Senhor não entrega, e de repente essa pessoa se desespera, não aceita, vai procurar a macumba, vai procurar o candomblé, vai procurar o búzio, vai procurar o tarô, vai procurar a feiticeira, vai procurar o adivinho. Mas nessa noite você tem que procurar o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Senhor, o Emanuel, Deus conosco, Jesus. Ele está presente através do Espírito Santo de Deus, e se você se humilhar, o sangue dele vai te purificar, você vai ouvir a voz de Deus, Deus vai mudar a situação, mas aceita a palavra do Senhor. Saul entra na guerra com medo de morrer pela mão dos seus inimigos, ele se mata, ele tira a sua vida. Irmãos, quem perde o Espírito Santo de Deus, a sua vida vai de mal a pior. Irmãos, se você soubesse a importância que é ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ser cheio do Espírito Santo de Deus, você pararia de correr atrás de coisa que a traça corrói, que a traça destrói, a ferrugem destrói, e passaria a buscar mais o céu, passaria a mais buscar a presença do Senhor, porque se não tiver o Espírito de Deus nas nossas vidas, no céu não entra. O sangue de Jesus foi para nos comprar para Deus, foi para nos remir dos nossos pecados, e o Espírito Santo é a confirmação de que o Senhor vai nos arrebatar e vai nos tirar dessa terra. Quantos vêm nessa noite para ser cheio do Espírito Santo? Levanta a tua mão da glória, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Tem segredo de Deus para a tua vida, para quem quer ser cheio. Tem segredo de Deus nessa noite para a tua vida, para quem quer transbordar o teu vaso de azeite. Tem segredo de Deus nessa noite revelado para a tua vida, para você que quer andar na presença do Senhor. O Senhor vai falar, o Senhor vai te orientar, e se você aceitar, sai da frente, Satanás, porque o Senhor vai estar na tua vida, e aonde você for vai ter diferença, porque aonde Jesus está, algo diferente acontece. Saul morre, o Senhor já entra em ação para colocar Davi, cumprir a promessa, estabelecê-lo sobre o reino de Israel. E o interessante, irmãos, que na época em que o rei Saul estava reinando o povo de Israel, a palavra, nós vemos na palavra do Senhor que a arca do Senhor, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ela não estava no seu lugar devido, ela foi saqueada, a glória de Deus foi roubada,
Israel ficou sem a presença de Deus por causa do pecado. Israel ficou sem a presença de Deus porque os filhos de Ofni e Finéias não quiseram consertar sua vida. O povo, a nação de Israel ficou sem a arca da aliança, porque ele já estava velho demais e não queria saber de colocar o pingo no Z, o pingo no J, o pingo de ponto final, o pingo em cima das vírgulas. Mas Jesus, o nosso Deus que não dorme, que não tosqueneja, Ele está atento, Ele está vendo e Ele está ouvindo. O Senhor permitiu acontecer uma guerra e os filisteus vieram guerrear contra a nação de Israel. Quando eles viram que a batalha estava travada, Ofni e Finéias pegaram a arca do Senhor e entraram no arraial. Os filisteus ficou com medo, porque sabia que o Deus de Israel estava ali e que ele iria fazer alguma coisa e não deixaria os filisteus lançar mão da nação de Israel. Mas agora Deus, por sua vez, não age. A glória de Deus não desce. Deus não afugenta os inimigos. Sabe por quê? Porque Ofni e Finéias, eles estavam transgredindo, estavam roubando ao Senhor, estavam adulterando, estavam fornicando na porta da casa do Senhor, estavam fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Eu vejo crente nessa noite aqui, que Deus quer que faça alguma coisa para você, mas você não sai do adultério, não sai da prostituição, não sai da bebida, não sai do boteco, não sai da macumba. Aí quer levar a arca, quer levar Jesus, quer levar o Espírito Santo. Ei, querido de Deus, Jesus não vai no meio da imundícia, se conserta para ter a presença de Deus. Deus está aqui neste lugar. Saul sossegado, só quer saber de posição, você está no trono. Só o que interessa, só a posição. E a arca do Senhor na cidade dos adversários, dos inimigos. Eita Deus. E Saul não estava preocupado com a presença de Deus. Tem gente preocupado com teologia, com conhecimento, com prosperidade, com casa, com carro. Não se preocupa com a presença de Deus. Mas nessa noite o Senhor manda eu te dizer: busca o conhecimento que vem do alto, busca a sabedoria que vem do alto, busca a unção que vem de Deus, busca a sabedoria. Saul não faz a vontade do Senhor, não executa os planos do Senhor. O Senhor o rejeita e diz para ele que está entregando o reino dele para alguém que é melhor do que ele. Irmão, não pense que você é único. Não pense que se você sair acabou. Não pense que se a sua voz parar de falar, Jesus não vai agir mais, porque Deus ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho para Baal, não se entregaram para Satanás. Deus tem 7.000 espalhados sobre a face dessa terra, que vive a verdade, que prega a verdade, que anda na verdade, que fala a verdade, doa quem doer, porque ele sabe que o reino dos céus o espera. Jesus vai voltar. Elias aparece numa situação decadente da nação de Israel. Samaria agora tem um rei por nome Acabe, e esse rei abandona o Senhor, traz Baal. Presta atenção. Existia 450 profetas de Baal, e existia 400 profetas de Azera. Mas quando eles iam profetizar, eles diziam: assim diz o Senhor. Eles não diziam: assim diz Baal. Eles enganavam o povo. Toma cuidado para não ser enganado por profeta de Baal, por profeta de Azera. Existem muitos profetas de Satanás, mas existem poucos profetas de Deus que não se vendem, não se corrompem, não se perdem. Quando Elias achou: só eu fiquei por profeta, o Senhor disse: não, ainda tem 7.000. Quem faz parte dos 7.000 nessa noite? O Senhor foi roubado, foi levado. Saul assume a posição. Eu quero um rei. Samuel não dá mais. Samuel foi o último juiz. Seus filhos iriam
tomar o seu posto. O povo não quis. Não, você está muito velho já, Samuel. Está ultrapassado. Chegaram para Samuel: você está velho demais. E nos dias de hoje não está diferente. Essa palavra está ultrapassada demais. A gente quer coisa nova. A gente quer coisinha nova. A gente quer novidade. Quer coisinha nova? Você vai achar coisinha nova lá no inferno. Porque a igreja, ela continua na palavra. E ela vai andar em ruas de ouro. Vai andar de branco do lado do eterno. Oh, glória! Enquanto vai ter gente virando pururuca lá no lago de fogo, a igreja vai estar só vitória, só alegria, andando do lado de Jesus. Aleluia. O Senhor tira a Saul de cena, porque Deus lançou uma promessa. Davi tem que assumir o posto e acabou. Se tem alguém, irmão, assumindo o lugar que não é para assumir, fica tranquilo que Deus tira. E Deus faz a sua vontade. Davi assume a posição, começa a reinar. E a preocupação de Davi, sabe qual foi? Trazer a glória. Trazer a glória de Deus novamente. Trazer a glória, trazer a unção, trazer o grande eu sou. Porque ele sabia que não adiantaria nada ele estar no reino, estar sentado no trono, se o Senhor não estivesse lá. Se não tiver Jesus, nada nós podemos fazer, irmãos. Pode assumir a posição que for, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Verdade, Deus. Davi traz com alegria, e quando a arca vem entrando, ele vem saltando, vem dançando na presença do Senhor. Sua esposa olha da janela e reprova o seu esposo por ele estar daquela forma no meio do povão. Irmão, Davi, ele sempre reconheceu que Deus é Deus. Aleluia. Não importa a posição, quanto mais o Senhor o levava em uma posição de destaque, mais ele dava essa posição para o Senhor. Quando ele tinha posição, quando ele estava atrás das malhadas, que ele era pastor, no Salmo 23 ele oferece e atribui esse título ao Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor. E quando ele assume o posto de rei, ele agora vai despir das suas vestes reais, enquanto está trazendo a glória, a presença do Senhor novamente para Jerusalém. E ele entra no meio do povo, porque ele acredita, ele sabe que mesmo ele estando assentado em um trono feito por mãos de homem, o rei continua sendo o grande eu sou. Por isso é que ele estava dançando e se alegrando e se enchendo da presença do Senhor. Tem muita gente que não quer se encher, tem muita gente que não quer amassar a roupa, tem muita gente que não quer despentear o cabelo, tem muita gente que não quer dar lugar para o Senhor. Mas nessa noite, se você, irmã, se encher do Espírito Santo, nunca mais você vai querer deixar de sentir a presença de Deus na tua vida. Porque quando o Espírito de Deus, ele vem e nos enche e está sobre a nossa vida, nunca mais nós queremos deixar de andar cheio do Espírito Santo. Nós queremos todo dia, toda hora, sentir a presença do Senhor. Davi morava em casa feita de cedros, e a arca do Senhor habitava em tendas. E agora, por sua vez, Davi começa a conversar com o profeta Natan. Ele diz: olha, Natan, escuta aqui, meu filho, eu moro em casa boa, e olha a arca do Senhor. O profeta já entendeu o que Davi estava querendo falar, e o profeta fez uma dedução. Escuta aqui, profeta não faz dedução. Presta atenção aqui, irmão. Profeta não faz dedução. Profeta ouve a voz do Senhor e entrega, não segundo o que ele está vendo, segundo o que ele está ouvindo, mas segundo aquilo que o Senhor manda falar. Natan vira para Davi e diz: Davi, você é segundo o coração, faz tudo quanto te enviar a mão para você fazer, faça.
O profeta vai embora. E quando ele está lá no particular com Deus, Deus fala com ele: ei, Natan, volta lá e fala para Davi que ele não vai edificar uma casa. Imagina o profeta envergonhado, tendo que dar meia volta, ir até o rei Davi e dizer para ele: olha, Davi, você não me edificará uma casa. Natan teve que voltar e entregar a mensagem do Senhor: você não vai edificar a casa, o templo do Senhor. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho. E o filho que o Senhor escolheu para edificar o templo, aonde seria levado para lá a arca do Senhor, a presença de Deus, e os utensílios da casa do Senhor, quem iria edificar? Salomão. Foi quem o Senhor escolheu para esse mistério, e mais ninguém. Davi tinha muitos filhos, e dentre estes filhos, o Senhor resolveu escolher o filho de Davi com Betseba. Os irmãos sabem que Davi pisou na bola e pisou feio, tirando a mulher do outro, mas ele se humilhou e recebeu perdão da parte do Senhor. Sabe o que acontece nos dias de hoje, irmão? Tem muita gente que pisa na jaca com Jeová e acha que está tudo certo. E aí, se o pastor entregar alguma coisa, se o profeta falar alguma coisa, se falar que Deus não está de acordo, é perigoso a pessoa bater, é perigoso a pessoa vir para cima de pau de pedra. Mas nessa noite, se você não se humilhar, meu filho, você não recebe perdão de Deus, você não entra no céu. Por que Deus bate? Por que Deus exalta? Porque Ele ordena, porque Ele ama, porque Ele quer te salvar. Deus não quer que nenhum dos seus se perca. Deus quer salvar. Davi se humilha, recebe perdão da parte do Senhor. O primeiro filho, fruto do adultério, morreu. E o segundo filho, a Bíblia diz que Deus amou. Porque a ira de Deus, irmã, dura só um momento. E esse só momento de ira de Deus, Deus matou uma criança. Um só momento da ira de Deus, Deus faz coisa terrível. Mas quando Ele apaga o passado, Ele lança no mar, nas profundezas do mar, e cai no esquecimento de Deus, meu filho. Pode levantar o inferno, pode levantar o capeta, pode levantar o presidente da república, pode levantar o juiz, pode levantar o advogado dessa terra, não tem poder para te condenar e nem te apontar, porque se Jesus já esqueceu, acabou. Agora, para o Senhor esquecer, tem que deixar de uma vez por todas. E Deus manda eu dizer nessa noite: quer perdão? Abandona de uma vez por todas e se arrependa, porque a misericórdia de Deus vai ser exercida sobre a tua vida. O Senhor escolhe Salomão, e Davi, já na sua velhice, começa a preparar tudo para que quando seu filho assumisse o posto e fosse construir o templo do Senhor, de habitação do Senhor, já estivesse tudo preparado. Como ele era inexperiente, não tinha experiência alguma, seu pai já foi adiantando alguma coisa. Aleluia. Davi chama Salomão, apresenta diante do povo, da nação, e diz que ele seria o seu sucessor e que ele é quem construiria o templo de habitação do Senhor. E houve uma aceitação do povo, ao ponto da nação de Israel também ofertar ouro, prata, bronze, ferro para a construção e edificação da casa do Senhor. E eu quero dizer nessa noite, o povo ofertou com alegria. Davi ofertou com alegria. A Bíblia diz que ele deu o melhor do seu ouro, o melhor da sua prata. Não estou dizendo isso, irmão, que é para você pegar tudo que você tem na sua casa e dar aqui na igreja, não. É para você saber como é servir a Deus com fidelidade, sinceridade, com alegria. Se você der 50 centavos para o Senhor, mas der com o coração partido, não dê. Se você veio para a igreja não querendo vir, é melhor que você não venha, porque Deus, Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Move Davi
Deus dá descanso para Davi, e Salomão assume o posto. E Salomão agora, por sua vez, começa a edificar, começa a construir o templo do Senhor. Prepara, já tinha as pedras, já tinha o ouro, já tinha a prata, e tudo tinha uma medida, peso, uma forma estabelecida pelo Senhor. E é nessa hora que você vai dizer: ai, mas se você der crédito, Jesus vai te dar vitória. Glória a Deus. Davi, ele tinha a planta e ele tinha tudo escrito e passou para Salomão. E Salomão, assim como ele recebeu do seu pai, o seu pai recebeu da parte do Senhor, assim ele executou. Se a medida é 1,5 m, não pode ser 1,45 m, nem 1,29 m, tem que ser 1,5 m. As medidas de Deus no templo teriam que ser corretamente, teria que ser correto, não poderia ter nenhum desvio, tinha que ser tudo perfeito. Deus aceita o que é perfeito. De qualquer maneira, Deus não recebe, Deus não aceita. Tem que ser perfeito, tem que ser alinhado, tem que ser ajustado, tem que ser santo, tem que ser puro, senão Deus não recebe. O sacrifício não podia ter mácula, não podia ter defeito. O animal que seria sacrificado ao Senhor tinha que ser perfeito, senão Deus não aceitava. Se fosse de qualquer maneira, a ira de Deus se acendia e coisas terríveis aconteciam contra aqueles que desacatavam a vontade do Senhor. E Salomão começa agora a edificar o templo, e quando ele termina de edificar o templo, ele traz para dentro da casa, do templo do Senhor, a arca do Senhor e os utensílios do Senhor, para dentro daquele templo. E quando ele começa a orar e buscar ao Senhor, ao findar da sua oração, a Bíblia nos mostra que a glória de Deus desceu dentro daquele templo. Desceu fogo do céu sobre os holocaustos, e o Senhor consumiu aquela oferta que foi oferecida para o Senhor, e a glória de Deus tomou aquele ambiente, ao ponto que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo, porque estava alinhado, estava na medida, estava em santidade, era puro, era agradável e era na direção do Senhor. Nos dias de hoje, o templo de habitação do Senhor não é essas 4 paredes, pode ter imperfeição ou não, pode estar pintada boa ou não, pode o tijolo estar torto ou não, pode o alicerce estar bom ou não. Nós estamos aqui, se Jesus quiser batizar, Ele vai batizar, se Jesus quiser renovar, Ele vai renovar. O templo somos eu e você. Se não tiver na medida, se não tiver no mesmo peso,